Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a gente tomar decisões sem consultar a Deus. Antes de começar o assunto do vídeo, eu peço a vocês para deixar aquele like, dar a curtida de vocês. Se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, vocês já me seguem para toda vez que eu postar vídeo aqui, vocês serem notificados. Se vocês quiserem também, pode estar me seguindo lá no Instagram, eu vou deixar o card aparecer aqui embaixo. E vamos agora para o assunto do vídeo. Não tome decisões sem consultar a Deus. Antes de eu começar a contar para vocês uma história que aconteceu comigo, e eu vou trazer aqui como exemplo para vocês, eu vou ler aqui no capítulo de Êxodo, vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês, no capítulo 33, no versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, gente, eu vou contar pra vocês uma das vezes que eu tomei decisões sem consultar a Deus. Logo quando eu saí da minha terra, eu fui para o Rio de Janeiro. Eu estava morando em um bairro onde estava tudo caminhando perfeitamente bem. Meu marido estava trabalhando, minhas filhas estudando, sabe? Um bairro onde eu tinha total acesso à escola, tudo muito, assim, fácil, né? Porque a gente que é mãe, a gente tem que morar perto das coisas. Então, assim, ó, escola perto, mercado perto, tudo próximo a mim, que vivia em um lugar sem rede nenhuma de apoio, né? Então, tava tudo ótimo. De repente, aconteceu uma situação e eu, sem sabedoria, sem consultar a Deus. Naquela época ali, eu orava assim, já tinha total conhecimento da palavra de Deus, mas eu não era cristã. Achei a possibilidade de me mudar de bairro e fui. E aí eu fui, olhei a casa em outro bairro, né? Aparentemente o bairro parecia ser legal, um pouquinho longe das coisas, mas eu gostei. Olhei a casa, o valor também era bem mais em conta e pra mim tava ótimo, né? Fomos, aluguei essa casa, com 2 dias a gente se mudou. Meu marido ainda ficou meio assim, né? Poxa, mas aqui é tudo mais perto pra gente e tal. E aí parecia, tipo assim, um sonho, né? Só que aí que começou, depois de uma semana, começou as lutas. A primeira coisa que a gente não se tocou era que quando eu morava nesse outro bairro, a van que meu marido pegava pra ir pro trabalho parava bem na minha porta, ali, né? O ponto. E o local que meu esposo tinha que pegar e ele pegava só um ônibus pra poder chegar no trabalho, né? Uma van. E nesse lugar eram 3 conduções que ele tinha que pegar. Isso era, eu tô contando assim, o mais leve. Ele chegava às 6 horas da noite em casa e passou a chegar 10 horas da noite. Além da casa que a gente morava ser muito pequena e muito calor, muito abafado, o lugar também não era asfaltado. Então quando chovia, a gente ficava debaixo da lama. Mercado, padaria, tudo muito distante. E nesse bairro também era um pouco perigoso. Do nada, né, assim, que nada é do nada, surgiu uma oportunidade de eu comprar uma casa nesse bairro. E eu me joguei, sabe? Eu não consultei a Deus, simplesmente eu falei, vou comprar, né? Vou juntar esse dinheirinho aí, vou comprar. E eu comprei essa casa, que era muito mais distante do lugar onde eu morava e muito mais distante. Se meu marido tinha que andar um pouquinho pra chegar no ponto, nesse lugar aí ele andava em questão, assim, pra chegar no ponto, uns 30 minutos, meia hora, quase, pra chegar no ponto de ônibus. E a rua toda era toda esburacada, toda sem asfalto. E, gente, a lama vinha até quase o joelho, quando chovia muito. E as coisas foi ficando mais difícil, né? Porque eu já não conseguia mais sair. Se eu já não saía quando era perto, piorou longe. A casa era muito distante, era um matagal, assim, sabe? E de noite dava muito medo mesmo. Até que um dia, tava já próximo de eu entregar essa casa, já não tava mais querendo. E foi quando teve um tiroteio, né, na porta da minha casa. E ali, pra mim, foi a gota. Eu fiquei desesperada, eu não tava mais suportando ficar ali, eu já tava com muito medo de ficar ali. E eu só contei isso pra vocês, né, que eu resumi bastante aqui, pra vocês poderem entender quando a gente não coloca Deus em uma situação. A gente pode sair disso aqui pra isso aqui. Quando a gente não coloca Deus na situação, quando a gente não chama a presença dele para ir conosco, nós tomamos atitudes assim, ó, sem pensar. Tipo, vou lá e vou fazer aquilo ali e eu sei que vai dar certo, né? Como se a gente não precisasse de Deus. Como se a gente fosse lá e fazer, e se Deus quiser, ele abençoe. Mas se ele não quiser também, eu vou fazer do meu jeito. E isso foi algo leve que aconteceu. Existem situações que a gente faz, que a gente toma, né? Decisões que a gente toma sem consultar a Deus, que se tornem em coisas piores. Então, assim, o que tava ruim pra mim, ficou pior. Então, quando a gente toma atitudes que a gente não consulta a Deus, a gente sofre as consequências. Porque a Bíblia, além desse versículo que eu li pra vocês, a Bíblia também diz que Deus diz assim pra gente: sem mim, nada podereis fazer. Então, assim, ó, sem Ele,
não adianta, a gente pode dar nosso jeito, a gente pode dar nosso jeitinho, né, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, mas lá no final a gente vai ver que se a gente tivesse colocado ele, talvez aquela situação que tá rolando o ano já teriam sido se resolvida. Então, o meu vídeo de hoje é pra falar pra vocês que se vocês querem entrar em um trabalho, querem fazer um curso, quer começar um projeto novo, quer fazer algo na sua vida de diferente, consulte a Deus. Em primeiro lugar, fale com Deus. Deus, como Moisés, se a tua presença não for comigo, não me deixe nem sair desse lugar. Se a tua presença não for comigo, não faça que dê certo. E eu tenho certeza que essas coisas aconteceram na minha vida para que hoje eu venha assim, sabe? Hoje eu sou um tipo de mulher que tudo que eu vou fazer, eu consulto a Deus. E eu sei que o que Ele permite acontecer na minha vida tem um propósito. Nada acontece do nada. Se eu entrar em um trabalho e sair, se eu for fazer qualquer coisa, eu tenho certeza que tem um propósito dele naquilo ali. Nada é por acaso, porque antes de eu fazer qualquer coisa, eu consulto a ele primeiro. E antigamente não. Antigamente, se Deus aprovasse ou se Deus não aprovasse, eu ia e fazia. Às vezes, eu via que Deus estava querendo falar comigo porque eu sentia uma falta de paz. Eu ficava muito agoniada quando eu queria tomar uma decisão. E aquilo ficava me corroendo por dentro. Eu não sentia paz, eu não dormia. E mesmo assim, eu insistia em fazer. Hoje eu entendo que aquilo ali era Deus me avisando, era Deus me incomodando. Para eu não fazer, para eu orar mais, para eu buscar mais, para Ele poder me dar a resposta. Porque Deus, Ele sempre tem um meio de te trazer a resposta. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou orar e como é que Deus vai me responder? Fica calmo, Ele tem um jeito. Ele tem o jeito de te responder. Ele te responde em sonho, Ele usa alguém, Ele te dá sinais, Ele faz alguma coisa acontecer, sabe? Para que você venha entender que Ele está ou que Ele não está naquele propósito. Quando eu tomei essa decisão de sair desse bairro que eu estava morando, que era um bairro bom, era um bairro ótimo para criar as crianças, era um bairro calmo, e eu fui para esse lugar, eu passei a não conseguir dormir. Um certo tempo eu não conseguia dormir de noite, eu ficava pensando, Jesus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu já tinha um bom tempo, né? Desde quando eu cheguei no Rio de Janeiro que eu morava nesse bairro, e eu larguei tudo para morar num lugar completamente perigoso, um lugar distante de tudo, né? Praticamente uma decisão que eu tomei, eu mexi com a vida de todo mundo. A minha filha ficou sem ir pra escola, porque era muito longe, gente, muito longe. E eu não conseguia levar, sabe? A pequenininha, né, que tinha 1 ano, já tava na creche, já tava, no caso, uma estudando e a outra já tava na creche. Então eu já poderia estar fazendo alguma coisa. Então assim, quando eu me mudei pra esse lugar, não tinha creche ainda. Tava construindo, tava fazendo ainda as creches. Entendeu? Meu marido começou a chegar muito tarde por causa das 3 conduções que ele pegava. Então eu ficava mais tempo com as crianças, então eu ficava mais irritada. Então assim, Deus, Ele tinha um propósito de me tirar dali. Mas não era eu que tinha que fazer isso. Ele ia me tirar dali, ia me colocar aonde eu estou hoje. Mas eu fui e dei uma apressada, como se eu quisesse ensinar a Deus como é que Ele tinha que fazer na minha vida. Por eu não estar mais aguentando ficar ali, tá muito comodismo, tô me sentindo muito acomodada, né? Não quero mudar, quero mudar. Então assim, independente de quem seja que te dê um conselho, que chegue na sua vida e fale, eu acho que você deve fazer assim, por que você não faz desse jeito? Menina, por que você não faz isso? Pode ser quem seja. Consulte a Deus primeiro. Ninguém vai saber melhor do que você precisa, ninguém vai saber melhor se vai dar certo ou se não vai do que Deus. Deus, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sabe de tudo. Mal a gente falou e Ele já sabe aquilo que vai sair da nossa boca. Então assim, Ele sabe quando uma coisa não vai dar certo. E pode ter certeza de uma coisa, quando você busca Deus, você não volta de mãos vazias. Se você busca Ele e Ele fecha aquela porta que você tanto queria, pode ter certeza que Ele tá fechando as dores. Aquela porta não era pra você. Aquele emprego não era pra você. Aquele lugar não era pra você. Às vezes a gente tem uma mania de achar que nós sabemos o que é melhor pra gente. Não, porque desse jeito aqui vai. Não, porque eu quero. Não, porque é assim, tá. Mas só que a gente não tem o poder de saber o que vai acontecer futuramente. E Deus tem. Então, se Ele fecha algo, se Ele não permite algo, é porque pode ter certeza que lá na frente Ele já viu que não vai dar coisa boa. No meu caso, foi diferente. Como eu digo, cada caso é um caso. Eu não orei, eu não consultei a Deus, eu simplesmente fui, né? E a infinita misericórdia dele na minha vida é muito grande. Por isso que eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor todos os dias pela minha vida. Eu acredito que cada dia que eu acordo, eu sinto que mais uma chance que Deus me deu de estar fazendo tudo novamente melhor, né? De estar tendo aquela oportunidade de fazer as coisas diferentes. Se eu errei ontem, hoje eu já conserto. Se eu orei ontem pouco, hoje eu já oro um pouco mais. E sempre estar conectada com Deus, para que a gente possa estar sensível, sabe? Porque também, assim, não adianta você orar e não ficar em uma posição para que você fique, sensível para ouvir a voz dele, para ouvir ele te responder. Era necessário eu passar por isso, porque desde a minha mocidade, desde quando eu era bem novinha,
que eu sempre fui acostumada a tomar as minhas decisões. Como eu saí de casa muito nova, então eu ganhei uma responsabilidade, assim, né, meio que muito rápido, né, responsabilidade de fazer tudo do meu jeito, de tomar as minhas decisões sem precisar consultar ninguém. A gente acha que a gente não precisa de ninguém para decidir a nossa vida, a gente vai vivendo a vida. Então, comigo precisou eu passar por várias coisas, repetir lições várias vezes, para que eu chegasse hoje e entendesse que eu não posso dar um passo sem consultar a Deus. Eu tenho muito receio de tomar uma atitude precipitada, de fazer algo sem consultar a Deus, porque às vezes tem uma diferença, a gente quer muito uma coisa e algo que é Deus que quer pra gente. Então, assim, às vezes a gente confunde o nosso querer. Não, eu quero aquilo ali, então aí Deus quer pra mim aquilo ali também, então eu vou lá fazer. Não, não é assim. Às vezes o que você quer pra você não é o que Deus quer. E você vai insistir e no final você vai quebrar a cara, como eu quebrei. Então, essa história que eu contei pra vocês foi real, mas foi simbolicamente só pra vocês entenderem, assim, que existem situações muito pior que pessoas já passaram por desobedecer ou por não consultar a Deus. Então, assim, eu só trouxe essa história pra ser uma demonstração, pra vocês entenderem, assim, que às vezes a gente não tá num lugar tão ruim, às vezes a gente não tá em um lugar que não dá pra viver. Só é a gente mudar algumas maneiras, algumas estratégias, né? E orar e buscar e continuar esperando Deus responder, né? Deus te tirar dali. A gente não tá num lugar tão triste, só que a gente tem uma mania de que nunca tá bom. Sempre a gente acha que pode melhorar, que a gente pode melhorar em alguma coisa. Então, tá insatisfeito, tá triste, tá cabisbaixo, pega um caderno aqui, ó. Pega um caderno, escreve pra Deus, faz as cartas pra Deus, conversa com Ele, apresenta a Ele o teu querer, pede a Deus pra Deus te dar a direção, pra Deus te mostrar se aquilo que você vai fazer tá do agrado dele. Ele, sabe, ele vê que tem coisa boa e faz que nem Moisés. Não esquece aqui, ó, Êxodo 33, capítulo 15. Não, desculpa. Capítulo 33, versículo 15. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, você fala assim pra Deus: Deus, se não tiver do teu agrado, se isso não for o que o Senhor quer pra mim, não permita que dê certo. E lembra dessa passagem de Moisés. O vídeo foi esse. Eu espero que esse vídeo meu tenha edificado vocês em alguma coisa. Para quem assistir o meu vídeo, se sinta tocado com o que eu estou falando aqui. E que em nome de Jesus você nunca mais esqueça de colocar Ele na direção da sua vida, na frente de tudo que você for fazer. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.